É muito difícil a gente tentar entender o que acontece no atual governo. Eu penso que vai demorar um pouco para a gente poder juntar todas as peças, porque são várias as peças nesse processo todo, né? Não existe um grupo só, e não há uma unidade em relação ao governo. Cada dia que passa, eu fico mais em dúvida com relação à presença dos militares no governo, em grande quantidade, como a gente tem no atual governo. Mas uma coisa me parece que é possível trazer para a gente poder refletir. Me parece que há cada vez mais sinais que evidenciam, no meu entendimento, uma linha. Agora, depois de quase 3 meses de governo, a gente pode perceber que existe uma conjugação de interesses em torno de dois ou três grandes objetivos: a indústria de armamentos, a indústria da energia e o sistema financeiro. Correndo por fora, a questão da educação. Então, é possível perceber que, uma vez que a economia americana, que eu digo norte-americana, a economia dos Estados Unidos está em frangalhos, e o que ainda mantém essa economia, de alguma maneira, é a indústria armamentista, a impressão que eu tenho é que os grupos que controlam e que representam essa indústria armamentista encontraram no Brasil e encontraram no Bolsonaro uma janela para ampliar os seus negócios e o seu mercado num mercado altamente promissor como é o do Brasil. Isso me parece que leva em conta uma questão que eu considero importante de analisar. A gente percebe que foi sendo construída uma mentalidade agressiva, uma mentalidade que levava em conta fundamentalmente que o final desse processo seria a defesa das armas, não é? Então, agora me parece que as condições históricas e materiais para a instituição de um mercado, e não só de um mercado, mas também da instituição, né, e da implantação de uma indústria mais sólida em relação aos armamentos, né, está posta. Isso me parece que as manifestações de todos aqueles que compõem, vamos dizer assim, a base política e também aqueles que estão no governo parecem indicar, não é? Então, a gente estabelece uma onda de ódio, de rancor, de frustração. Juntamente com isso, a gente estabelece, né, e constrói
uma onda de justiciamento, e aí as pessoas de fato são levadas, juntamente com outros fatores, né? Suas frustrações, seus complexos, seus fracassos, os seus sofrimentos, suas experiências, não é? E aí se constrói uma cultura, uma mentalidade que precisa, em algum momento, ser escoada, né? E que deve se transformar em algo materializado, não é? Então, como aconteceu com o agronegócio, né? Uma das formas do agronegócio no Brasil encontrar legitimidade foi construindo uma cultura do sertanejo, da música sertaneja, sertanejo universitário e outras coisas mais, né, que de alguma maneira foi gradativamente invadindo, né, a cultura musical, o comportamento, para poder justificar e legitimar uma indústria que crescia. E eu vejo, né, essa tese com certo grau de confiabilidade. Ou seja, nós estamos agora em condições de implantar uma extensão da indústria de armamentos e dos negócios de armamentos e dos negócios bélicos no Brasil via Estados Unidos e via suas empresas, não é? Os Estados Unidos têm mais de 700 bases militares no mundo inteiro, né? Em 2013, se não me engano, os Estados Unidos tinham algo em torno de 736 bases militares, ou seja, os Estados Unidos colonizaram o mundo e tem na guerra o seu grande mote econômico, né? É uma sociedade militarizada e que encontrou no Brasil um campo fértil para isso, não é? Em seguida, a gente tem a questão da indústria da energia, principalmente a indústria petrolífera, que também encontrou no Brasil um parceiro muito favorável, em condições inclusive de forçar a barra sobre a Venezuela, porque o que está em jogo na Venezuela a gente sabe também é a questão do petróleo, a questão dos combustíveis e da energia, né? Em seguida, juntamente com isso, existe o outro grupo que entrou nessa jogada para favorecer o sistema financeiro, por meio de uma mudança radical na estrutura previdenciária e, além disso, um desmonte do Estado, conforme o Paulo Guedes quer. E por último, correndo meio que por fora, mas fazendo muitos estragos de todos os tipos, é o pessoal do Ministério da Educação, né? É ali que ocorre uma batalha, vamos dizer assim, campal, mais explícita do ponto de vista ideológico e de disputa de poderes internos, uma vez que me parece que é o único lugar onde o Olavo de Carvalho ainda tem alguma ascendência, não é? Uma vez que os militares não têm muito interesse na educação, nunca tiveram, né? Isso não é só um fenômeno dos militares brasileiros, né? Se nós observarmos os índices, né,
da educação, os níveis e os resultados da educação nas ditaduras militares, no Chile, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, os militares deixaram uma herança muito negativa em relação à educação de maneira geral. Não é muito forte deles, né? Me parece que são poucos aqueles que acreditam na educação como um processo social, não é? Sempre vivem com certa dificuldade e, além de dificuldade, também muita resistência em relação à educação. É lá na educação que se tem, vamos dizer assim, o samba do crioulo doido, né? A coisa mais maluca que a gente pode ter. Mas agora, como eu disse no começo, o que mais aparece, sem dúvida nenhuma, é esse jogo das grandes empresas que financiaram a campanha, mas que estiveram presentes desde 2012, 2013 e agora estão colhendo os frutos, não é? Há todo um clima favorável para a aprovação de uma série de leis que favorecerão, sem dúvida nenhuma, de forma estratégica, a entrada e ampliação do mercado de armas, mas não só de armas, né? Isso envolve polícia, envolve empresas de segurança, envolve uma série de outros elementos, não é? Estrutura tecnológica, o aumento vertiginoso dos sistemas de segurança. Então, tudo isso faz parte de um pacote, que é o pacote dessa indústria, que é a única que ainda, de alguma maneira, mantém a economia norte-americana de pé, né? E que, diante dos fracassos contínuos, ela precisa escoar pelo menos parte desse capital ou recompor esse capital em outros níveis. Então, fica aí essa reflexão que eu considero importante, porque me parece que agora, depois de 3 meses, é possível até compreender um pouco mais, por meio dessa teoria, né, que a presença dos militares tem a ver com essa questão, com as questões estratégicas, segurança e energia, combustíveis, gás, petróleo, energia elétrica. E eu acho que esses caras, na verdade, eles não têm um plano para uma ditadura, eles têm um plano para fatiar as commodities, fatiar os recursos e transformar o Brasil numa grande base militar, né, recheada de brinquedinhos, de armas, metralhadoras, granadas e outras coisas mais. É bom a gente pensar sobre isso.